Fala galera, beleza? Eu sou Murilo, do canal Teoria em 5, e na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre aceleração centrípeta e resultante centrípeta. E para isso a gente vai considerar o experimento que eu realizei aqui nesse vídeo. Nesse experimento eu coloco um pouco de água dentro dessa garrafa e ao rodar ela eu vejo que a água não cai. Mas por que a água não cai? A gente vai responder isso na aula de hoje. Se você tem interesse em acompanhar conteúdos de ensino médio, de vestibular, se inscreve aqui no nosso canal e se tiver algum conhecido seu que possa se interessar por esse conteúdo, manda esse vídeo para essa pessoa, beleza? Galera, vamos pro vídeo. Para a gente começar a falar sobre o assunto de aceleração centrípeta, vamos primeiro rever o vídeo da experiência com a garrafa de água. Então eu coloquei um pouco de água dentro da garrafa e eu percebo que se eu rodo essa garrafa com uma certa velocidade, a água não cai de dentro dela. Então, o que é que está acontecendo aí? Para a gente estudar esse problema, vamos considerar primeiro um problema análogo, que é o problema do looping. Então eu tenho aqui a trajetória em azul, laranja e vermelho, essa curva, e eu tenho o meu objeto em amarelo. Ele inicia seu movimento para a direita com uma velocidade inicial v0, executa o looping e depois vai embora. Uma premissa que é importante de ser assumida aqui é que toda a energia mecânica está sendo conservada. Então eu não vou considerar nenhum efeito de atrito na minha animação. Existem dois vetores importantes para a gente considerar aqui. O vetor tangencial, que é o vetor que tangencia a trajetória, ou seja, em qualquer ponto da trajetória ele será paralelo a ela. E também temos o vetor radial, que vai ser ortogonal ao vetor tangente. Isso é, faz um ângulo de 90 graus com o vetor tangente e aponta para o centro da circunferência. O vetor velocidade do corpo vai ser sempre tangencial à trajetória. Dá para perceber com a animação que a magnitude do vetor velocidade diminui conforme a gente aumenta a altura. Isso já era esperado, né? Porque eu estou transformando energia cinética em energia potencial gravitacional. E, pela conservação da energia mecânica, eu concluo que a velocidade em qualquer ponto vai depender da sua altura em relação ao ponto inicial. E a velocidade em um ponto de altura y vai ser igual a raiz de v0 ao quadrado menos 2 vezes g vezes y. A redução da velocidade também poderia ser explicada pelo fato de existir uma resultante de forças na direção tangencial que produz, por sua vez, uma aceleração tangencial. E eu também vou ter uma parcela da aceleração que vai apontar na direção radial. Essa parcela da aceleração é o que vai fazer o vetor velocidade rodar. Então eu tenho duas acelerações. Aceleração tangencial, que faz com que o vetor velocidade diminua de magnitude, e eu também tenho a aceleração radial ou aceleração centrípeta, que é a aceleração que faz com que o vetor velocidade rotacione ao longo da sua trajetória. A aceleração centrípeta ela vai ser igual a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Como a gente conhece a velocidade inicial, a partir da energia a gente consegue calcular a velocidade em qualquer outro ponto. E, portanto, tendo a velocidade e tendo o raio de curvatura no looping, a gente consegue calcular a aceleração centrípeta que o corpo vai estar sofrendo. Para a gente poder calcular essas resultantes de força centrípeta e tangencial, a gente precisa marcar as forças que atuam no corpo. Então eu tenho o vetor normal, que aponta na direção radial, e eu tenho o vetor da força-peso, que aponta sempre para baixo. A partir dessas forças, a gente pode encontrar suas componentes nas direções radial e tangencial. Vamos notar uma coisa, a força normal ela já aponta na direção radial, então a sua componente tangencial é nula. Já a força-peso poderá ter componente tanto radial quanto tangencial. Dado um ângulo de inclinação qualquer, θ, dá para perceber que a componente tangencial da força-peso será proporcional ao peso e ao seno do ângulo θ. Já a componente radial será proporcional ao peso e ao cosseno desse ângulo θ. O equilíbrio de forças indica que na componente radial eu terei as forças normal e a força peso multiplicada pelo cosseno do ângulo θ. Já na componente radial, eu terei apenas a componente do peso multiplicado pelo seno do ângulo θ. Então a gente calcula a aceleração centrípeta a partir de v² dividido por r, e então a gente vai encontrar a força normal.
E a partir desse cálculo, a gente verifica que a força normal é mínima no ponto mais alto da trajetória. E o que aconteceria se a gente fosse brincando com a velocidade inicial de lançamento? Conforme a gente diminui a velocidade inicial de lançamento, menor é a força normal que vai estar sendo exercida sobre o corpo. Ora, como a força normal é uma força de contato, se a força normal é zero, significa que não há mais contato entre o corpo e a superfície. Então, nesse caso, haveria um descolamento do corpo em relação à superfície, e o corpo cairia por conta da ação gravitacional. Então, existe uma velocidade mínima que produz a normal igual a zero. Para velocidades de lançamento maiores do que a mínima, a normal será maior do que zero e, portanto, sempre haverá contato. Já se a velocidade for menor do que essa velocidade mínima, em algum ponto a normal será igual a zero e o corpo vai cair. E, executando as contas, a gente percebe que a velocidade mínima ela vai ser descrita conforme essa expressão. E vale ainda notar que ela não depende da massa do objeto, depende apenas da aceleração da gravidade e do raio de curvatura. Tá, tudo bem, mas e no problema inicialmente da água? Se eu rotaciono a garrafa com uma velocidade maior do que a mínima, eu garanto que a força normal é maior do que zero, e portanto eu garanto que sempre haverá contato entre a água e a superfície. Se eu rotaciono a garrafa com uma velocidade muito baixa, em algum ponto o contato entre a água e a garrafa deixará de existir e a água poderia escorrer livremente e cair da garrafa. Uma coisa importante de se comentar é o seguinte: não existe força centrípeta. Existe resultante centrípeta das forças, ou seja, pode existir uma resultante das forças que atua na direção radial. No nosso problema, a resultante centrípeta seria igual ao normal menos o peso multiplicado pelo cosseno do ângulo θ. Então eu não adiciono uma força a mais para ser a minha força centrípeta. Outros problemas que podem envolver questões de aceleração centrípeta são, por exemplo, problemas de gravitação, um problema clássico do veículo que faz uma curva no asfalto, essa curva sem inclinação ou com inclinação. Temos o pêndulo simples, temos o pêndulo circular e diversos outros problemas que envolvam geometria circular e dinâmica. Então esse aqui foi o nosso vídeo sobre aceleração e resultante centrípeta. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão ou algum comentário, coloca aqui embaixo pra gente. Se você tiver alguma ideia de tema para poder pedir pra gente, manda aqui embaixo também. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, porque isso ajuda bastante a gente. Como você percebeu, esse aqui é um canal que trata bastante de conteúdo de ensino médio e vestibular. Então, caso você tenha interesse, eu sugiro que você se inscreva aqui no nosso canal para poder acompanhar o conteúdo que a gente vem lançando. Beleza? Galera, bons estudos e até mais!